cerca de 22 anos de prática letiva, portanto, desde de facto a data em que ingressei no técnico. Portanto, talvez seja, na altura, sem dúvida, um dos primeiros a ser docente, neste caso concreto, do Departamento de Engenharia Química, sem ter sido aluno da casa. Portanto, eu sou biólogo de formação e, portanto, talvez tenha de facto sido dos primeiros a ser requisitados, na altura, naquilo que era a tentativa, que depois se concretizou, de lançar no técnico uma parte mais de interação com as ciências biológicas e, portanto, a ligação da engenharia e, portanto, naquilo que foi o surgimento da biotecnologia numa primeira fase. Portanto, a minha formação, de facto, não foi no técnico, portanto, eu não sou engenheiro de formação, sou biólogo, embora, de facto, passado todos esses anos, eu me considero, de facto, da casa. Portanto, são muitos anos e, de facto, levei a peito o ingresso e, portanto, a minha atividade no técnico. E, portanto, eu, digamos, como eu disse, contribuí nesse grupo, nesse início, para o lançamento da biotecnologia, na altura um ramo do curso de Engenharia Química, e, portanto, cerca de 1988, julgo eu. Portanto, inicialmente fiz o percurso completo, ingressei como assistente estagiário, depois fiz as provas de aptidão, passei a assistente, depois de assistente fiz todo o percurso até chegar a professor auxiliar e depois professor associado e depois a nomeação definitiva. Portanto, todo esse processo tem sido a minha vida. Em paralelo sempre com uma atividade de investigação, portanto, também muito intensa, digamos. E eu acho que isso é também uma das mais-valias que o técnico de facto oferece na área em que eu trabalho, é de podermos partilhar de facto a docência com a investigação ativa, permanente, intensa, porque há necessariamente durante todo este percurso a possibilidade de levar para a docência aos diferentes níveis o conhecimento adquirido e a experiência da investigação que se faz numa determinada área e depois nas disciplinas que nós lecionamos, de facto, relacionadas mais ou menos com essa mesma área. Portanto, como lhe disse, fiz todo este percurso, muitas aulas de laboratório, porque o nosso curso, portanto, o ramo de biotecnologia, era de facto um curso com uma componente laboratorial muito forte, portanto, muitas aulas de laboratório, muitas turmas de laboratório, portanto, turmas pequeninas dedicadas, e depois, posteriormente, as aulas teóricas, portanto, com outro tipo de contexto, necessariamente. Durante esse processo todo, a biotecnologia evoluiu muito no técnico, portanto, as ciências biológicas e a biotecnologia no seu geral, e, portanto, surgiu depois, digamos que, a nova licenciatura em Engenharia Biológica, a nova, que agora já não é nova, portanto, a Engenharia Biológica como resultado do ramo de biotecnologia, e, portanto, mais dedicada, ainda mais centralizada na área das ciências biológicas e naquilo que eu estou em condições de ensinar e que sempre tenho ensinado, que é a parte da biologia molecular e da microbiologia, da engenharia genética, e depois a evolução normal com o processo de Bolonha, o aparecimento dos mestrados integrados e, portanto, a concretização daquilo que era a engenharia biológica, a licenciatura, para mestrado integrado em engenharia biológica. Portanto, como lhe digo, tem sido um trajeto sempre feito nessa parceria muito intensa e sempre presente da parte de investigação e da parte letiva, e também uma experiência adquirida importante em termos de graduação, portanto, de formação superior, digamos, em termos de mestrados iniciais, os mestrados clássicos e os alunos de doutoramento e, portanto, digamos que a minha atividade letiva tem sido a esses três níveis, portanto, ao nível da licenciatura, ao nível depois dos mestrados e ao nível do doutoramento, portanto, acompanhando alunos nos diferentes etapas, digamos. E, portanto, digamos que tem sido essa a minha vida, gosto muito do técnico, portanto, como disse, são 22 anos de ensino no técnico. Fiz parte do meu doutoramento, portanto, nos Estados Unidos também, num laboratório em Chicago, e tenho também mantido, de facto, desde esse tempo, uma colaboração muito estreita
que se intensificou nos últimos 8 anos com esse mesmo laboratório em Chicago, onde estive na altura no doutoramento, e portanto continuo a ter os meus projetos de investigação e os meus interesses muito ligados ainda a esse grupo americano. Eu gosto muito de dar aulas, quer dizer, eu sempre gostei, de facto, desta minha profissão. E, portanto, faço isto com muita naturalidade, quer dizer, gosto de ir para as aulas, gosto de ensinar, e, portanto, gosto do convívio, gosto do contacto com os alunos, e, portanto, não tenho dificuldade de fazer esse processo. É claro que a experiência é muito importante para a pessoa perceber exatamente a forma como é que deve, portanto, passar a mensagem. Isso tudo isso tem um processo de aprendizagem que a pessoa vai conseguindo concretizar. Eu acho que, no entanto, há 2 pontos que eu acho que são muito importantes, e isso desde o início acho que estão presentes, que é por um lado, de facto, o gosto e a disponibilidade para dar as aulas, e um respeito grande também pelo aluno, quer dizer, um respeito pelo aluno no sentido em que pronto, a gente está ali para fazer o nosso melhor, e às vezes até pode surgir, e isso necessariamente acontece a todos e acontece comigo, às vezes a pessoa pode considerar que os alunos poderiam, quer dizer, que se calhar podiam fazer de uma outra maneira, ou não tão dedicados, mas quer dizer, no seu conjunto, a experiência que eu tenho é sempre muito positiva, no sentido em que os alunos merecem, os alunos são a nossa principal razão de nós estarmos aqui, e, portanto, desde que haja essa responsabilidade, conjugada com o facto da pessoa gostar de fazer aquilo, de facto, que é o seu compromisso, acho que se conjugam 2 aspectos muito importantes para que depois se consiga passar a mensagem e os alunos possam usufruir daquilo que a gente, de facto, está em condições de ensinar. Um terceiro aspecto que eu acho que o técnico também me ensinou é a questão da exigência. Quer dizer, eu acho que o professor tem que ser exigente naquilo que é a apreciação depois que faz dos alunos, e, portanto, essa exigência acho que é uma mensagem importante que passa para os alunos. Os alunos do técnico necessariamente podem, eventualmente, até no início, não perceber isso, mas acabam depois por perceber a exigência que está associada ao curso, e por isso é que também ficam com um curso e passam por um curso e por uma escola de referência. E, portanto, essa exigência passa exatamente por nós nos dedicarmos, mas depois também pedirmos que o aluno tenha necessariamente que trabalhar, que estudar, que ter bons resultados, para depois poder fazer uma diferenciação entre esses mesmos alunos. Tenho muitas referências no técnico, necessariamente, e, portanto, exatamente, se eu voltar atrás a essa minha primeira presença numa entrevista, algures em fevereiro de 1988, por aí, 87, no técnico, na dita biotecnologia que surgia, não só no técnico, o técnico nisso foi, de facto, pioneiro, mas em Portugal e, portanto, na própria Europa, o surgimento do conceito da biotecnologia, da associação de uma componente mais biológica com uma componente mais de engenharia, portanto, o técnico foi pioneiro nesse aspecto. De facto, eu vim encontrar aqui no técnico, portanto, pessoas que me marcaram, portanto, a minha orientadora de doutoramento, a pessoa que de facto me acompanhou desde o princípio, que foi a professora Isabel Sá Correia, o grupo todo, na altura coordenado pelo professor Júlio Novaes, o professor Joaquim Cabral, portanto, eram as pessoas que estavam na altura e, portanto, a dar exatamente esse arranque da biotecnologia, e essas pessoas, pronto, necessariamente, são para mim referências naquilo que eu depois aprendi com elas, em termos de investigação e em termos da sua docência. Portanto, pessoas muito ativas, muito empenhadas e muito facilmente passaram essa mensagem, né? Eu sempre tive uma outra situação que eu durante muito tempo considerava que era até alguma limitação que eu tinha, digamos, porque os meus colegas que fizeram este percurso comigo, que hoje são meus colegas no próprio departamento, como lhe disse, eram pessoas que tinham passado também por a casa, portanto, eles discutiam entre eles determinadas situações que eu não estava em condições de discutir, o professor tal, ou a disciplina que tinham tido no curso, quer dizer, que eu isso não conhecia, né? Portanto, eu nunca pude acompanhar
esse tipo de situação e até mesmo naquilo que é posteriormente, e na realidade ainda hoje, aquilo que eu possa transmitir aos alunos, falta-me esse pormenor, né? Porque se eles me falam na disciplina que têm no primeiro ano, sobre desta ou aquela disciplina, eu não sou capaz de fazer a comparação porque não tive essa mesma disciplina, né? Portanto, eu não passei por isso. Mas quer dizer, mas já eu percebi isso desde o princípio e, portanto, os meus conselhos ou aquilo que eu posso ajudar os alunos não passam por essa perspectiva, porque essa eu não a posso dar necessariamente. Mas, de facto, aquilo que me impressionou mais no técnico, que eu encontrei no técnico e que não tinha encontrado na Faculdade de Ciências, sem dúvida nenhuma, foi de facto a proximidade que eu encontrei entre as pessoas, o contacto que existia desde o início entre os colegas, que eram os docentes, os que eram os mais estavam de facto a dar início todo aquele projeto, o empenho que tinham, a motivação e, portanto, isso passa para as pessoas necessariamente. Os alunos tinham um contacto e continuam a ter um contacto muito interessante com os alunos, no sentido em que, e eu isso faço o paralelismo com outros locais, o aluno, já na altura, portanto há 20 e tal anos, tinha completo acesso aos professores, aos assistentes, quer dizer, não havia uma hierarquia que subjugasse o aluno a ter que quase que colocar por escrito que queria falar com este ou aquele docente, quer dizer, nunca existiu isso no nosso grupo, na nossa secção, e, portanto, tudo isso acho que foram mais-valias para pôr a biotecnologia, de facto, com uma grande pujança, e daí evoluir, como lhe disse, portanto, para a licenciatura e depois para o mestrado, e, portanto, foi, de facto, neste caso, o professor Novaes, o professor Júlio Novaes, digamos que depois com o professor Isabel e com o professor Cabral, conseguiram, de facto, criar e construir este barco e pô-lo a navegar. Já passaram bastantes anos, como lhe disse, encontrarmos nesta área do conhecimento uma série de pessoas que foram nossos alunos no técnico e que concretizaram depois carreiras muito interessantes em termos nacionais e em termos internacionais. E, portanto, a formação foi dada aqui e nós contribuímos, em parte, para essa formação. Portanto, isso é muito gratificante, né? É gratificante para o professor perceber que a pessoa seguiu um determinado caminho e conseguiu concretizar um objetivo. E, portanto, eu até nem digo isto apenas para determinados alunos ou para determinadas pessoas em concreto. Quer dizer, no conjunto, se nós percebermos, passado algum tempo, que as pessoas passam pelo técnico, passam de facto pelas nossas aulas, ficam com experiências positivas, concretizam e, portanto, efetivam depois no mercado de trabalho aquilo que aprenderam. E se nós entendemos que temos, de alguma forma, algum contributo nisso, acho que é gratificante para o professor. E isso acontece muitas vezes por contactos que a pessoa tem, até por inquéritos que o técnico faz, onde nós vamos buscar histórias de pessoas que, de facto, passaram por nós e que, hoje em dia, mostram experiências diferentes daquilo que fazem aqui ou ali. E, portanto, essa é a principal, acho que é a principal compromisso que nós temos, é passar o conhecimento que nós vamos adquirindo e que vamos adquirindo todos os dias, passá-los aos alunos no contexto de uma disciplina essa que está integrada num contexto de um plano, e esse plano pretende exatamente formar a pessoa, né? E, portanto, se isso for conseguido, é excelente, né? O estado atual da nossa sociedade, o facto de que hoje em dia, mesmo uma pessoa que seja, de facto, tenha valor, que tenha concretizado e tenha feito um bom trabalho, o mercado de trabalho hoje em dia é relativamente curto, né? E, portanto, não é bom nós percebermos que a pessoa não consegue concretizar e consegue fazer a passagem, mesmo considerando que a pessoa tem valor e, portanto, provavelmente vai ter que esperar, e às vezes a gente aí também podemos dar alguma ajuda, algum conforto, exatamente no sentido da pessoa pronto, saber esperar e eventualmente passar essa fase mais complicada, mas isso acho que não é pronto, é sempre uma referência que nos pode marcar
Embora eu, como lhe digo, tenho poucos exemplos ou mesmo nenhum dessa situação. Pessoas com mais ou menos facilidade que entram no mercado de trabalho, que vão fazer aquilo que querem, portanto, é de facto as experiências de uma forma mais geral existem. Mas quer dizer, que eu tenha tido durante estes 22 anos ou 23 anos de experiência letiva, casos que eu considero que tenham deixado uma marca negativa por esta ou por aquela razão, eu confesso que não os identifico a esse nível. Nós temos um problema, quer dizer, que é um problema de difícil resolução, que é esta necessidade que nós temos que levar em frente diariamente de realizar a investigação e de ter a parte da docência, não é? E, portanto, e às vezes não é fácil, não é? Porque quando eu digo investigação, falo também em alunos que estão a fazer mestrados e doutoramentos, que estão no laboratório, que precisam de ser orientados, que precisam de ser controlados no dia a dia, naquilo que fazem, nas experiências, nos resultados que têm. Portanto, às vezes não é fácil ter um número elevado de horas de aulas de laboratório, muitos turnos, portanto, muitas aulas, e conseguir conciliar as duas. Portanto, o que é que eu digo? Por vezes, eventualmente, pode-se favorecer a investigação e ficar um bocadinho a descoberto, ou pelo menos, não digo a descoberto, mas poderia-se fazer mais na parte da docência se tivéssemos esse tempo, ou vice-versa, né? Portanto, esse é um assunto que eu julgo que eventualmente passaria por a possibilidade dos docentes terem um número de horas, aquilo que é o exigido, eventualmente mais baixo. Eu digo isto porque eu, por exemplo, no meu caso concreto, eu tenho cerca de 100 créditos a mais, portanto, considerando os créditos semestrais que cada um de nós tem que concretizar, eu, ao fim deste tempo, tenho 100 créditos a mais. Portanto, se nós considerarmos que são 6 por semestre, portanto, eu poderia agora deixar de... Quer dizer, portanto, são 100 créditos, portanto, não são 10 nem 15, são 100. Portanto, isto quer dizer que já dei muitas aulas, né? Portanto, eu já tive semestres de 20 e muitas horas de aulas. E, portanto, se houvesse essa possibilidade, e eu acho que às vezes até há situações que eventualmente, algumas delas já se estão a concretizar, e eu espero que se concretizem mesmo de forma definitiva. Estou a falar, por exemplo, relativamente às aulas de laboratório, em que os alunos de doutoramento, ou as pessoas que estão a fazer pós-doutoramento, são pessoas perfeitamente em condições de assegurar algumas dessas aulas. Portanto, a tal carga letiva que está, neste momento, portanto, toda ela no docente, pode eventualmente ser, portanto, dividida com essas pessoas, que são pessoas que estão a fazer doutoramento, portanto, têm perfeitas condições para ensinar determinadas matérias, e de alguma forma as valorizar também por isso, e ao mesmo tempo, portanto, aliviar um pouco a nossa carga. Essa é uma questão. Outra questão que na nossa área é uma questão também relevante, e que hoje em dia é de facto um problema, é que as nossas aulas de laboratório são aulas que têm um custo elevado. Portanto, estou a falar em aulas que, em termos de reagentes, de consumíveis, de equipamento, que é necessário existir para que se possam concretizar de forma conveniente, estou a falar em custos elevados. E as aulas concretizam-se, muitas das vezes, com base em fundos que são fundos provenientes da nossa investigação. E, portanto, talvez também fosse necessário, mas quer dizer, lá está, estamos numa época difícil, que houvesse, de facto, alguma atenção nas aulas laboratoriais, no sentido de lhe dar condições para que elas possam se concretizar. E em cursos como é o nosso curso, a parte laboratorial é extremamente importante. Quer dizer, é extremamente importante. Eu julgo que não é substituída, embora haja, de facto, mais-valias muito interessantes exatamente na internet, disponíveis de filmes que se possam mostrar e que, olha, se fosse fazer o trabalho experimental seria assim, 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 e mostra-se um filme e o aluno vê o filme. Não é a mesma coisa do que concretizar na bancada e fazer a experiência e ter os resultados
sejam bons, sejam maus, saber interpretá-los e, portanto, tudo isso é muito importante. E, portanto, acho que precisava, eventualmente, também, e eu sei que há essa preocupação, e de facto, também é verdade que desde que foi instaurado, digamos, aquele programa em que parte das propinas era destinada à adquisição de equipamentos, de facto, os nossos laboratórios usufruíram desses valores, mas mesmo assim, como estou a falar em experiências e em trabalho experimental, que é de facto, tem um custo muito elevado, por vezes há dificuldade de, para turmas que de facto são 100 e muitos alunos, concretizar 10 turnos em que esses turnos precisam de uma quantidade de material extremamente elevado. Eu acho que nós temos pessoas de muito valor, portanto, quer as pessoas mais novas, quer as pessoas mais velhas, portanto, naquilo que conseguem ensinar e transmitir aos alunos. E, portanto, temos casos desses no nosso departamento, pessoas jovens, empenhadas, que fazem trabalhos excelentes e que dão as suas aulas também de forma, portanto, com muito valor. E, portanto, eu reforço novamente esta questão, quer dizer, a pessoa se está na carreira, se é professor, convém gostar de dar aulas, né? Portanto, se gostar de dar aulas, se estiver empenhada, portanto, acho que se vai realizar e o facto de se realizar vai concretizar também esse processo de uma forma, sem dúvida nenhuma, portanto, de forma correta. É claro, cada caso é seu caso, as pessoas são todas diferentes umas das outras, há pessoas que eventualmente o conseguem fazer de uma forma, quer dizer, as pessoas procuram o seu nicho depois também naquilo que é a forma como abordam os alunos e como têm as suas aulas. Quer dizer, o espaço da aula é qualquer coisa que fica ali, quando a porta se fecha, fica o professor e ficam os alunos, né? E, portanto, cada professor tem uma forma diferente de transmitir a mesma matéria, né? E, portanto, isso consegue-se, e a experiência necessariamente é muito importante, mas é claro, continuo a reforçar que a valorização da pessoa e o seu conhecimento é extremamente importante. A pessoa pode achar, por exemplo, que por ser um professor que vai dar uma disciplina que é uma disciplina clássica, fundamental, de primeiro ou de segundo ano, em que aquilo está tudo nos livros clássicos. Quer dizer, eu não concordo com essa perspectiva porque a pessoa está sempre a aprender, né? E, portanto, mesmo nessas matérias, que são as matérias clássicas, eu acho que elas não se ensinam, ou não se devem ensinar da mesma forma como se ensinavam há 15 ou 20 anos. Embora seja exatamente o mesmo conteúdo que lá esteja, a forma como se seleciona e a possibilidade da pessoa, com a mais-valia que tem, se de facto continuar a ter esse interesse e essa necessidade de estudar permanentemente, vai acabar por ir buscar sempre mais-valias à forma como acaba por transmitir essa mensagem, né? E, portanto, acho que isso é muito importante, valorizar esta ação dupla de investigação-docência, né? Portanto, a investigação leva mais-valias para a docência e a docência vice-versa. E, portanto, mesmo nas disciplinas fundamentais, há sempre a possibilidade da pessoa introduzir mais qualquer coisa sempre de novo e essa novidade vem do seu dia-a-dia de empenho e de trabalho e de leitura e, portanto, porque nós estamos sempre a aprender e isso acho que é qualquer coisa que tem que nos acompanhar sempre, né?